Meu nome é Everton, eu sou aqui do time do SAG ADV e hoje a gente está trazendo mais um webinar especial. Hoje eu estou aqui junto com o meu colega Thiago e a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias e técnicas e formas de como a gente pode, como pode fazer um escritório de advocacia crescer. Ao longo de todos esses anos, vocês acompanham lá no blog do SAG ADV, blog.sagadv.com.br, diversas técnicas, diversas formas de fazer com que o seu escritório consiga chegar num nível cada vez melhor, maior, e conseguir escalar esse crescimento de uma forma que é complicado, porque muitas vezes os advogados, a gente tende a ter um pouco de receio de usar a palavra negócio, de usar até alguns termos, que a OAB não enxerga com bons olhos, só que a gente tem uma calma muito interessante em relação a isso quando a gente trabalha lá no blog do SAG ADV, e também em todos esses webinars que vocês podem ver aí na nossa base. Então, a gente vai tomar cuidado com isso, mas também ter essa visão de que um escritório de advocacia precisa chegar num patamar onde ele seja rentável, onde ele replique um modelo escalável. Então, aí, ao longo dos próximos minutos, a gente vai conseguir trabalhar com vocês de uma forma que chegue lá mais facilmente. Sem dúvida. Eu acho que, já puxando esse gancho, de ter um olhar do escritório como um negócio e olhando para um crescimento, aí pensando numa escala, e hoje eu estou por exemplo, com 5 clientes, quero chegar a 10, a 15, a 20, enfim. Acho que a gente pode entrar nesse primeiro assunto, que é aonde que eu posso ir com o meu escritório, que acho que é um ponto inicial, que a gente tem que a definição de metas, de olhar onde é que eu posso caminhar com o meu escritório, como é que eu posso fazer ele crescendo, como é que eu posso imaginar esse crescimento. Como é que você vê isso? Como é que você acha que a gente pode ajudar um escritório, assim, a definição de metas, a olhar essa parte de crescimento, enfim? Uhum. Então, como a gente havia falado, o escritório de advocacia e a prática jurídica como um todo, ela também faz parte de um modelo de negócio. Então, como todo modelo de negócio, a gente tem um funil de marketing muito bem desenhado, que a gente precisa respeitá-lo para que a gente consiga, desde a prospecção até a fidelização desses clientes, todos os conteúdos que você pode encontrar lá no blog do SAG ADV, inclusive. Então, fazer o desenho desse funil de marketing é imprescindível. Saber quem são as pessoas, quem são as personas que a gente vai trabalhar, com quem é meu perfil ideal de cliente. Uhum. Eu acho que por aí a gente pode conversar. E é legal, assim, porque quando a gente fala de perfil ideal de cliente, eu olho, um escritório que trabalha com trabalhista, um escritório que tem um foco mais de direito penal, um escritório que tem um foco mais em direito empresarial, cada um, enfim, existe uma gama de pessoas que pode ser atendido por esse escritório, mas cada escritório tem, acho que um momento na vida daquele cara ali que ela vai ajudar, que ele vai ser imprescindível, Uhum. Eu acho que identificar e desenhar isso, acho que é legal, Thiago? Você escrever quem que é esse cara. Não, esse cara geralmente é um empresário que está começando, que tem 40 anos e que tem um sócio, no caso do direito empresarial. No caso do trabalhista, uma empresa que tem mais de 1.000 clientes, mais de 1.000 funcionários, por exemplo. Enfim, você ter isso claro ajuda muito a saber e planejar suas ações de prospecção, Parece meio óbvio, mas a gente às vezes tropeça nas obviedades, mas o perfil de formação do advogado, o perfil as características dos sócios, dos associados, também é muito importante. Então, não adianta a gente prospectar clientes do ramo trabalhista se os meus advogados da minha banca não têm essa especialidade. Então, é interessante aí, na hora de construir esse funil, na hora de construir essas pessoas, é interessante saber quais são as características da tua banca, quais são as características do corpo de profissionais que vai tocar o negócio como um todo, seja um advogado individual ou seja um escritório pequeno, enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é super importante, para você definir bem qual que é o teu posicionamento no mercado, como é que você quer ser enxergado pelo mercado, Então, eu sei que essas são as características da banca do meu escritório, é assim que eu quero me posicionar e é assim que eu vou comunicar para o mercado que eu faço determinado serviço, que eu ajudo os clientes com determinada dor,
E aí, nisso também vem essa questão que você falou antes do funil, né? Acho que trazendo para uma visão mais prática, o funil é entender, por exemplo, com quantas pessoas eu preciso conversar, quantos prospectos eu preciso conversar para fechar um novo cliente. E aí quem está à frente do escritório, quem faz essa parte de aquisição de novos clientes, enfim, pode observar, poxa, eu preciso marcar 10 reuniões para fechar um novo cliente. Então, aí eu começo a olhar meu funil. Poxa, se eu preciso crescer para 10 clientes, então eu preciso marcar 100 reuniões. Como é que eu vou marcar essas 100 reuniões? Aí você vai vendo essas quebrinhas, essas taxas de conversão dentro do funil, né? E aí você começa a olhar, poxa, então para eu fechar 10 novos clientes, eu preciso marcar 100 reuniões. Poxa, mas como é que eu posso melhorar minhas estratégias de relacionamento naquela reunião, minhas estratégias de apresentar meus produtos, de mostrar como é que meu escritório vai ajudar aquele cliente para aumentar essas taxas. Então, por exemplo, eu trabalhando, melhorando minha apresentação comercial, melhorando minhas estratégias de relacionamento, como é que eu vou passar em vez de 100 reuniões, como é que eu posso fazer com 70, 50, para fechar aqueles mesmos 10 clientes, né? Lembrando que cada mercado, cada nicho de mercado tem as suas taxas, tem a sua média, então não dá para a gente também ser muito sonhador, imaginar que eu vou fazer 10 reuniões e fechar 10 negócios. Sem dúvida. Isso não é algo que não é praticável. A gente tem que entender e ir construindo o nosso próprio funil. É interessante fazer o benchmark, fazer aí a análise de concorrência, ver como que funciona o teu nicho de mercado, mas também lembrar que cada região, cada conjunto de características, ela faz com que essas particularidades desenhem um funil próprio. Então, talvez aí na sua cidade, talvez aí no seu bairro, enfim, qual seja a sua abrangência, ela tenha um funil totalmente diferente. Então, é interessante começar fazendo essa análise de mercado, mas é interessante também que tu perceba as características próprias do teu escritório, do teu negócio. Então, saber que 100 reuniões, 10 reuniões, qual é a taxa de conversão, que vocês vão ouvir bastante a gente falar sobre isso, qual é a taxa de conversão do seu negócio, das suas características próprias. Exato, acho que isso é super legal, entender essas particularidades, e para a gente conseguir entender essas particularidades, a gente precisa começar a gerar esses dados, gerar essas informações, né? E para guardar essas informações, a gente pode fazer uma coisa muito simples, que é através de uma tabela de Excel, por exemplo, através de um documento de Word, eu ir anotando esses números, esses dados do meu escritório, eu entender, poxa, eu peguei e conversei com 10 pessoas, dessas 10 pessoas, 5 eu consegui num evento, uma eu consegui de uma indicação, e outras 4 foram contatos que vieram através do meu site. E aí eu começo a entender, poxa, eu vendi para aquele que veio através de indicação, ou não, eu vendi eu trouxe, esse cliente através do evento. Então, eu comecei a entender qual tipo de ação que eu estou fazendo, que está me gerando melhores clientes e que estão me gerando mais tempo aqui, retenção da minha base, que acabam consumindo, mais do meu escritório, e gerando essas informações, você acaba sabendo quais tipos de ações você precisa continuar fazendo, quais tipos de ação você precisa melhorar para ter melhores resultados, né? Como a gente aí acaba sendo pautado pelo Código de Ética da OAB, a gente sabe, isso, de novo, cansado de falar, e vamos falar sempre isso, lá no blog do SojaDV, o quão o Código de Ética permite, sim, a atuação de um advogado frente a seus produtos, frente ao seu negócio, a sua área de atuação. Então, essa é o primeiro mito que a gente precisa desvendar, que a gente precisa, cair por terra, não existe. Advogado pode sim ter uma atuação de prospecção de clientes. Sem dúvida. Então, isso pode perder esse medo, não tem problema. O que não pode, isso é muito claro, é o produto, é o cara estimular o consumo litigioso. Isso não pode. Isso realmente, ir lá na porta do advogado e falar, você precisa de um advogado trabalhista? Exato. Eu consigo para você. E também, obviamente, indicar ganhos. Eu consigo ganhar 100% dos meus casos. Isso também não é possível.
né? Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar de modo prático, né, com a prospecção de clientes. E as redes sociais, o marketing digital, o jurídico, ele está aí para revolucionar. Exato. Acho que pegando um gancho nisso que você falou antes, né? Super importante o advogado e o escritório se posicionar como referência naquele mercado que ele está atuando, né? E aí existem N formas, citando um caso que a gente conversava esses dias, poxa, um advogado ele pode participar de um evento, por exemplo, de um evento de associação de classe e falar sobre reforma trabalhista para empreendedores, por exemplo, se posicionando como referência, né? O que ele não pode é, lá no final, ele fazer, como você comentou, a apresentação do seu produto, vocês precisam de um advogado trabalhista, me procure. Mas ele pode sim se posicionar como referência, ele só tem que cuidar como fazer isso, né? Uhum. E outro canal, né, para fazer isso são as redes sociais, né? Quando a gente fala de marketing digital, a gente tem uma grande divisão, que é quais são os nossos canais proprietários, que o escritório ou a empresa tem propriedade, quais são os canais de terceiro, né? E eu acredito que o site e as redes sociais são canais proprietários, onde o escritório ele pode ir lá publicar seu conteúdo, pode compartilhar seu conteúdo, pode se posicionar como referência, né? A gente sabe que hoje quem não está no Google não existe, né? Então, para aparecer nos buscadores, tem que gerar conteúdo, não tem jeito, né? Então, a nossa dica é construa um blog, mantenha atualizado, se faça referência no assunto no qual você é especialista, né? Então, existe um mundo todo procurando por assuntos no qual você resolve, né? Então, a gente estava falando de funil, e aí é a primeira etapa do funil, né? Conseguir atrair, conseguir fazer com que seus possíveis clientes tenham contato com os seus serviços, tenham contatos com o seu conhecimento, né? E onde que tu vai conseguir expor esse conhecimento? Palestras, eventos, networks, entrevistas em rádio, blog, redes sociais, e aí tu vai conseguir achar qual é o canal, né, que tu consegue ter uma melhor aceitação e que, obviamente, tu também tenha melhor posicionamento. Porque se você for uma pessoa que não fala muito bem em público, não adianta você apostar todas as suas fichas, né, em entrevistas em rádio ou palestras. Sem dúvida. Né? Agora, caso você seja mais alguém de escrita, né, que a gente sabe que advogado gosta muito de escrever, né? Então, talvez o seu caminho seja um blog. Sem dúvida. E o blog, ele olhando como escritório, uma visão de empresarial, assim, ele ajuda a romper barreiras físicas, né? A atuação do digital permite que o escritório atue em qualquer região do país e ganhe novos mercados, ganhe clientes, ganhe carteiras que não são da sua região física, né? E hoje, com o advogado correspondente, com outros tipos de ferramentas digital, você pode ter essa atuação longe de casa, digamos assim, né? Hoje já tem exemplos aí de escritórios que atuam 100% digital. Então, que não tem aí uma sala física, enfim, todos os seus colaboradores são home office. Legal. Trabalham de casa, né? Bem bacana essas iniciativas. Legal. E são as facilidades que o meio digital trouxe para o advogado. A gente vê casos de advogados escritórios utilizando muito bem, né? Justamente isso como produção de conteúdo. Olhando para esse viés, eu entender aquilo que a gente falou, qual a pessoa que eu vou ajudar, determinado tipo de persona, determinado tipo de perfil. Qual que é a dor, qual que é a dúvida que aquela pessoa tem? Poxa, sobre reforma trabalhista, um exemplo de um conteúdo, quais as mudanças que a reforma trabalhista trouxe para os funcionários? Quais as mudanças que a reforma trabalhista trouxe para as empresas? Como demitir um funcionário com a reforma trabalhista? Ou como contratar um funcionário? Essas dúvidas que o empresário, a empresa tem, que o teu escritório tem conhecimento sobre isso e pode ajudar ele, né? Se você escrever conteúdos que sejam concisos, que sejam realmente ajudam e que olham para um básico de otimização para ferramentas de busca, já vai ajudar o site do escritório
a ter tráfego, a atrair novas pessoas interessadas, né? É interessante, Everton, que aí em 10 segundos tu conseguiu citar 2 pessoas, né? Então, como é sutil essa questão dessa atuação com marketing de conteúdo ou com ferramentas para prospecção de clientes na advocacia. Quando tu falou de um funcionário buscar os seus direitos, a gente está falando, então, de uma pessoa física, né? Alguém que está buscando aí os seus direitos através dos direitos individuais, de forma trabalhista, a gente consegue dividir bem isso, né? Direitos coletivos, direitos individuais, enfim. Então, aí tu tens essa persona. Então, se o teu ramo de atuação, né, se o teu nicho de mercado ou as características da tua banca sejam para esse tipo de persona, aí está. E aí depois a gente falou também de como demitir um funcionário. Então, ou seja, a gente está falando de uma pessoa jurídica. Então, é outra persona. Então, isso é algo que a gente precisa ter cuidado, então, na hora de prospectar clientes, de saber que existem particularidades. São problemas diferentes que a gente vai resolver, né, com o mesmo conhecimento que a gente tem de reforma trabalhista, enfim, a gente consegue atacar diferentes personas. Isso é bacana na hora de construir a sua estratégia, né, saber que pequenas orientações de dados fazem uma grande diferença na hora de prospectar o seu cliente. Sem dúvida. Justo naquele ponto, né, de como se posicionar, como comunicar para quem eu quero ter como carteira de cliente, né? E saber que a forma como tu escreve, ela faz sentido de acordo com a persona que tu pensou trazer, né? Porque não adianta a gente construir um material pensando numa persona, trazer outra, porque tu vai ter, tu vai estranhar, né? Quando chegar até ti um contato, enfim, tu fala, putz, por que tá chegando pessoas que eu não quero, ou que não é a minha área de atuação, ou que eu não tenho conhecimento suficiente para fazer com que aquele atendimento seja efetivo. Eu consigo resolver o problema da minha persona. Sem dúvida. E isso implica em muita análise, né? Entender, por exemplo, poxa, realmente está chegando pessoas que não estão fazendo sentido. Acho que um trabalho que quem já faz esse tipo de ação é olhar, poxa, será que as publicações que eu estou fazendo no meu blog, será que as publicações que eu estou fazendo nas redes sociais, está realmente alinhado? Está realmente falando com a pessoa que eu quero falar? Aí volta lá atrás, poxa, será que eu estou com a pessoa certa? Ou se eu estou, qual a característica dela que eu estou ignorando, que eu estou deixando passar? Como é que eu posso reavaliar e melhorar esse meu posicionamento, né? E essa questão do posicionamento é o mesmo para redes sociais também, né? Como é que eu posso dar essas dicas e me posicionar como referência através de postagens no Instagram, postagens no Facebook, vídeos no YouTube, né? E sempre se posicionando como referência e dando essas dicas e ajudando essas pessoas, né? Ajudando essa pessoa que eu quero captar como prospecto para o meu escritório. Se tu não tem aí, se você não tem um canal que ainda tem um grande tráfego, um grande número de seguidores, um grande número de curtidas, enfim, existem também os canais parceiros, né? Tem os portais de notícias, portais jurídicos, né, que pode citar migalhas, Conjuro, enfim, e o próprio Sage DV. Então a gente já aproveita aí para fazer o convite, né? O Sage DV está sempre à procura de novos colunistas de diferentes ramos do direito. Exato. Então, se você quiser, por favor, acesse blog.sagedv.com.br, né, ou mande um e-mail para contato@sagedv.com.br, né, com o assunto colunista, né, que a gente vai entrar em contato. A gente pode chegar aí, lá já, se quiserem entender qual é o formato, lá dentro do Sage DV, do blog do Sage DV já temos por volta de 20 colunistas, mais ou menos, eu acho, cada um com a sua área de atuação, e pode chegar. Hoje a gente já tem um bom tráfego, então vai ser uma boa visibilidade para ti, né, que está começando aí, para não depender, porque começar é sempre complicado ser da Inés. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que pegando esse gancho da Inés, justamente, né, quando a gente trabalha com marketing de uma forma geral, a gente usa sempre essa metáfora, né, que é uma rodinha que ela vai girando devagarinho, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que a gente não pode deixar de fazer, continuar fazendo esforço, né? Então, poxa, hoje não chega quase ninguém no meu site, hoje ninguém interage com meus conteúdos, mas eu vou continuar publicando, que um momento isso vai girar e vai fazer pessoas chegarem no meu site, pessoas entrarem em contato comigo.
né? Ou a gente utiliza esses atalhos para fazer essa roda girar mais rápido, que aí blog do SajaDV, canais de parceiros, né? Ou participando de eventos, participando de webinars como esse também. Uhum. Né? É interessante aí, Everton, saber que essa prospecção ela é o início, né? Então a gente precisa, quem vai estudar um pouco mais, claro que não dá para a gente fazer, a gente já fez outros webinars sobre marketing de conteúdo, sobre marketing jurídico, né? Então é interessante, né, pegar esse gancho, depois vocês podem olhar um pouco mais, falar aí sobre jornada de compra, né, sobre funil de marketing, enfim, né, entender que é tudo um processo. Né? Então a prospecção é o início, a gente prospecta, a gente ensina e depois a gente fideliza. Então, é interessante saber que, para fazer toda essa jornada, a gente precisa entender como a gente constrói uma base de clientes. Sem dúvida. Né? Então, a participação de eventos, né? As diferentes reuniões, sempre está atento, né? A como que a gente pode pegar esse conteúdo, pegar esse cliente e jogar na nossa base e começar a construir através de ações de e-mail marketing, né? Ações, enfim, de fluxo de automação. Aí a gente já começa a trabalhar um pouco mais, mas só para dizer que existe todo um mar azul aí para a gente explorar. Então, comece a construir sua base, comece a se relacionar, de novo, de olho no código da OAB, sem a sugestão de serviços jurídicos, né, e sim como, se posicionando como um especialista naquilo que você está falando. Então, esse é o caminho. E dessas ações, né, a gente começa a surgir o que a gente fala de base de contatos, base de leads, né? Então, todas essas ações vai fazendo com que eu tenha uma série de informações sobre as pessoas com quem eu já conversei, com quem em algum momento já recebeu algum cartão, ou com algum amigo me indicou, algum cliente me indicou. E isso a gente precisa, como escritório, ter uma espécie de um banco de dados organizando isso, né? Isso pode ser através de uma planilha no Excel, como eu falei anteriormente, de ferramentas de automação de marketing, ou através da tua ferramenta do software de gestão, né? A maioria dos softwares hoje tem um local para armazenar contatos e guardar os contatos do escritório, né? Isso permite você ir criando essa base para você ir trabalhando com essas pessoas que estão no seu contato, né? Porque a gente sabe que existe todo um processo de venda, todo um funil de venda que não acontece, eu dou um cartão num evento e amanhã o cara está comprando. Não, existe todo um trabalho dele conhecer os serviços, o histórico do escritório, dele realmente ter aquele problema que o escritório resolve, ter confiança, enfim. Então, em todo esse processo que essas ferramentas, no caso do software jurídico, ajuda ele a manter esse contato na base, a ter informações sobre essa pessoa, e saber entender que momento que aquela pessoa está. Poxa, ele é um cara que eu recém conheci, é uma pessoa que eu conheci e eu não sei qual o problema que ele tem. É uma pessoa que eu conheci e eu sei que ele tem um problema com o escritório para ajudar. E assim por diante, né? Então, como é que eu vou me posicionando como referência, mostrando que eu posso ajudar ele naquele problema, mas não de uma forma direta oferecendo meus produtos, né? Falando, poxa, você tem um problema trabalhista, eu sou o maior especialista sobre trabalhista, sobre reforma trabalhista, por exemplo, e segue aqui um conteúdo do meu blog, segue aqui uma publicação, segue aqui um artigo que eu escrevi sobre esse assunto. E como tu falou muito bem, a gente não sabe em que momento de compra está o cliente. Né? Então, quando a gente vai fazer uma reunião, às vezes ele está querendo saber, né, partindo mais para uma advocacia consultiva e menos contenciosa. Né? Às vezes ele quer abrir uma empresa, ele quer fazer uma fusão, alguma coisa desse tipo, né? E ele não está naquele momento. Então, é interessante que a gente consiga, e pior ainda, dependendo do ramo de atuação, dependendo do ramo de direito no qual o escritório ou você mesmo atua, são milhares de processos. Né? São centenas de processos, enfim. Então, como tu vai fazer a gestão desses atendimentos se não tens uma ferramenta, né, que te auxilie nesses atendimentos? Como é que tu vai saber em que momento que está aquele teu cliente? O cara vai fazer uma reunião contigo depois de 3 meses.
Cara, como é que tu vai lembrar as coisas que vocês conversaram? Para isso, de novo, para isso que existe o site DV, existe o software jurídico, né? Para saber, ó, eu vou fazer anotações que tem lá os módulos de atendimento, né? Então a gente consegue ver, olha, putz, na última reunião conversamos tal coisa, né, sobre tais processos, ele tinha tais dúvidas, e assim tu vai criando esse network, tu vai criando essa fidelização, tu vai mantendo atualizado o teu cadastro para chegar na hora da conversão, chegar na hora de fato, os seus serviços serem essenciais para resolver o problema daquele cliente, vai estar na hora certa. Sem dúvida. Todo o teu cadastro vai estar ali. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é uma grande ajuda que o software jurídico traz, né? Que, enfim, falando do site DV aqui, que o site DV também traz, que é justamente esse histórico de todo atendimento, de todo momento que o teu escritório se relacionou com aquele cliente ou com aquele prospect, né? Uhum. E além e a ferramenta de gestão, ela, além do contencioso, desse atendimento, tem todas as outras vantagens que a gente sabe que é o do dia a dia do escritório, né? Que é ajuda na gestão, ajuda na parte financeira, ajuda em acelerar os processos, na gestão de tarefas, gestão de processos, enfim. Uhum. Aqui a gente falou de como que a gente vai fazer o negócio, teu escritório escalar, e aí a gente está falando certinho, assim, prospectou, atendeu, e agora chegou a hora de mostrar teu serviço, né? Então, o software jurídico, ele também te auxilia, também, eu acho que é o principal, né? O módulo de processos aí está aí para isso, para mostrar que uma boa gestão de processos, uma boa produtividade dentro da tua banca, também traz uma melhor liquidez dos teus serviços. Então, tu vai conseguir atender mais, atender melhor, né? E fazer com que a prática jurídica seja, de fato, o central do teu escritório, né? Deixar com que o software jurídico faça o trabalho que, por muitas vezes, é muito manual, é muito complicado, e o advogado acaba perdendo tempo, porque ele podia estar escrevendo uma ótima peça, né, fazendo uma ótima defesa, ele está perdendo tempo com cadastros e com questões burocráticas de agenda que não faz sentido algum. Né? Então, é interessante também entender todo esse processo, prospecção, ativação e, obviamente, a prática jurídica. Sem dúvida, sem dúvida. E um ponto importante que você comentou, né? Como a produtividade é importante, porque de nada adianta eu ir atrás para prospectar novos clientes, para fazer meu escritório crescer, por exemplo, poxa, fechei 5 novos negócios. E agora, como é que eu vou conseguir entregar? Né? Será que eu vou dar conta de mais 1.000 processos, mais 100 processos? Será que eu vou dar conta de mais 5 clientes de atendimento consultivo, atendimento consultivo ou contencioso, enfim? E o escritório, e o software de gestão, né, principalmente o CRDV, vem justamente para isso, para fazer todos esses processos agirem de forma rápida, para que o advogado consiga focar realmente no trabalho dele, que é resolver o problema que é resolver a dor do cliente dele, né? E a tecnologia, ela vem, obviamente, para ajudar. Né? Então, hoje tu trabalha lá com as tuas planilhas, então talvez funcione, talvez não, ou diversas outras ferramentas que envolvem a gestão jurídica, né? Uma ferramenta para gestão de prazo, uma ferramenta para captura de andamento processual, uma ferramenta para captura de intimações. E é interessante a gente saber, né, que um software jurídico ele faz isso tudo para você. Né? Então, claro, a gente sabe que eu sou sozinho, enfim, então vou continuar com as minhas planilhas, ótimo. Né? Mas, de fato, faça com que ela trabalhe para você e não que você trabalhe para ela. Né? Então, quando você está trabalhando com uma planilha, enfim, tem que entender que as limitações dela, obviamente, né? E saber quais são os benefícios dela e se ela está, de fato, te ajudando. Sem dúvida. Né? Então, quando tu está mexendo, por exemplo, com isso falando a gente acabou de falar de captura de intimações, né? Quanto tempo tu perde, né, indo em cada um dos tribunais, indo lá olhar quais foram as intimações, quais os andamentos processuais que tiveram dos meus clientes. Cara, uma ferramenta como o SAGDV faz isso para ti. E já aparece nessa tela, né? Poxa, é isso que você precisa fazer hoje. Não é melhor? E aí, isso é uma exclusividade do SAGDV. A gente falou de tecnologia, não pode falar de inteligência artificial, né? E tudo isso que está
vindo com tudo em termos advocatícios, né? A advocacia ela está trabalhando cada vez mais, tem essa discussão de os advogados vão acabar. Não, gente, não vão acabar, pelo contrário. Como todas as profissões, né, os advogados estão se especializando. Então, a questão da prática jurídica, da defesa em si, nunca vai acabar. Né? O advogado é primordial nisso. Sem dúvida. Né? Então, o que o SAGE-DV faz, voltando para essa questão das intimações, quando a gente captura uma intimação, que a gente vai lá ver, o que eu tenho que fazer agora a partir disso? Deixa para a inteligência artificial. Né? Quando tu captura, dependendo do assunto, o SAGE-DV já lê essa intimação, né? e já sugere tarefas a partir daquilo. Então, se for um agravo, se for um recurso, enfim, né? O SAGE-DV já, eu acho que talvez é interessante que tu tome essas ações. Uhum. Né? E tu pode ensinar. Errou, como claro, uma máquina, ela está aprendendo, né? Machine Learning, né? Então a máquina vai aprendendo contigo, então tu vai ensinando ela como funciona a prática jurídica do teu escritório, né? Então tu vai lá, coloca qual é a ação correta, ele vai aprendendo e vai te sugerindo tarefas para te dar uma melhor produtividade, melhor rentabilidade, melhor liquidez no teu negócio. Sem dúvida. E eu acho que outro ponto, olhando para essa questão de produtividade, é o preenchimento automático de documentos, né? Hoje, com o SAGE-DV, você tem um documento padronizado no Word Online, e você escolhe quais são as variáveis, você quer mudar nome, CPF, por exemplo, e automaticamente o documento é preenchido e você está pronto para imprimir essa peça, encaminhar, mandar para o seu cliente, enfim. A gente falou de padrões, né? Quantos clientes tu já não atendeu a questão da demissão segundo a nova reforma trabalhista, por exemplo, ou férias sobre a segunda reforma trabalhista? Quantos clientes parecidos tu já atendeu daquele modo? Então, cara, com um modelo de documentos, tu já consegue fazer. Ele tem total integração com o SAGE-DV, né? Então, tu faz o modelo do documento, ele faz esse preenchimento automático segundo os dados. Então, eu quero fazer uma ação de direitos de férias, ou enfim. Tudo isso já tem os modelos dentro do SAGE-DV que tu criou, e ele já vai puxar de acordo com a tua base. De novo, a importância de manter uma base de cliente atualizada, bem construída, para usar a tecnologia a teu favor. Sem dúvida, sem dúvida. Tem esse trabalho, a gente sabe, tem um pouco de trabalho ainda, né, nesse preenchimento, mas vai te dar, com certeza, vai valer muito a pena. Sem dúvida. E também a importância de ter um software sempre online, né? Um software que você não necessite estar preso no seu escritório com um servidor local para conseguir acessar, para conseguir fazer um atendimento. Você pode pegar teu notebook ou teu celular ali até a sede do seu cliente, por exemplo, fazer um atendimento, registrar tudo por lá. E um software que está sempre disponível na nuvem, né? E com criptografia no altíssimo nível, sempre disponível. Segurança, então a gente tem backup automático, enfim, então tudo, às vezes o cliente, mas tá um software na nuvem, e onde que eu vou... Não, gente, está tudo espalhado em diversos servidores, a tecnologia hoje ela é 100% presente, né, nesse tipo de serviço, então pode ficar calmo, isso só vai trazer mais benefícios. Sem dúvida. A gente sabe que uma rotina jurídica é complicada, né? Tem hora que está audiência, tem hora que está em viagem, tem hora que está em reunião, está preso no trânsito. Nossa, a rotina do advogado a gente sabe o quanto é complicado. Por isso que, né, a gente falou da questão da mobilidade. Todo esse momento, tu pode estar com o teu celular, estar com o teu tablet, estar com o teu notebook, enfim, acesse o SAGE-DV, da onde estiver, na hora que tiver, quando desejar, resolve os problemas, faz as consultas necessárias, então só tem benefício. Sem dúvida, sem dúvida. Thiago, acho que a gente conseguiu reunir tópicos bem interessantes aqui na nossa conversa. A gente falou desde estratégias lá para prospecção, todo esse processo de adquirir um novo cliente, né, de como o escritório olhar para esse crescimento e pensar nele em curto, médio e longo prazo, olhando para esse funil, entendendo quais são esses canais. E a gente fechou com o escritório, como um software jurídico ajuda o escritório a ganhar produtividade e a continuar crescendo, né? Acho que deixar aqui um espaço para dúvidas, perguntas, se alguém quiser nos enviar, pode mandar para contato@sagedv.com.br. A gente vai ter nesse webinar também um espaço ali para o pessoal colocar suas dúvidas. A gente
Está aqui disponível para responder qualquer questão aí sobre prospecção, crescimento do escritório, ajuda nessas estratégias, né? Lembrar que lá no blog, todos esses tópicos que a gente levantou aqui já estão lá, né? Então, a gente tem aí centenas de artigos, dezenas de materiais ricos, sejam webinars, sejam alguns cases, e-books. Então, tem tudo quanto é formato, tem algumas planilhas, falou de planilhas aqui, tem planilhas lá, para quem ainda a gente sabe que talvez não esteja na maturidade, de novo, falando de funil, a gente também trabalha com isso aqui, né? Então, se não não atingiu a maturidade, ou não tem tempo, enfim, e ainda prefere trabalhar com a planilha, a gente tem algumas planilhas lá, tanto de gestão de tarefas, gestão de pessoas, gestão financeira. Então, pode baixar 100% gratuito. Tá? Então, os nossos materiais, a gente faz questão de sempre manter essa gratuidade no fornecimento de materiais, no fomento do conhecimento na advocacia. Então, qualquer um desses tópicos que a gente apresentou aqui, tem lá no blog.sajdv.com.br, né, maiores informações e cada um dos artigos para cada um dos temas aqui abordados. Maravilha. Gente, obrigado novamente. Qualquer dúvida, conte conosco. Tá? E um grande abraço.